e a excelência do poder de Deus se aperfeiçoe em nossas ínvias e degradantes fraquezas, para que a glória seja de Deus e não nossa. Estou muito contente por Deus ter levantado este ilustre vaso de barro, né? Com este brioso e significativo conhecimento, saber divino, para promover a edificação do seu povo nesses dias tão difíceis que nós estamos vivenciando no planeta Terra. Eu acredito nesses. Eu quero até convidar todos vocês. Se eu tivesse dinheiro, eu pagaria a passagem de todos vocês, né? Fretarmos vários aviões. Dia 15 de setembro eu completo 50 anos de ministério, né? 50 anos, e parece que comecei hoje. Sinto força, vigor, fortaleza, alegria. Ainda falo línguas estranhas. Então tem sido um prazer muito grande. Estou com a minha esposa querida, que me acompanha nas minhas viagens. Uma surpresa muito grande rever o pastor Moisés, este homem que nós amamos, e o nosso mestre que está aqui. Temos um mestre, né? Está aqui também. É um páreo muito... É um homem do saber divino que nos impressiona. Graças a Deus por esses tesouros que Deus tem levantado em nosso país para trazer tanto gozo. Não dá vontade de sair de um trabalho desse, de uma reunião dessa, né? A gente vê o povo acompanhando, vibrando, se alimentando, né? Decatando esta palavra, esses tesouros milionários de riquezas ímpares, que é a palavra de Deus. Para não ficar somente na introdução de minhas palavras parcas, eu gostaria de partilhar convosco de uma leitura bíblica. De uma leitura bíblica. E eu gosto muito do Apocalipse. Não sei se vocês gostam. Hein? Por que vocês riram? É coisa boa? Então vejamos o Apocalipse 12. Veja que a leitura é muito esquisita, ela foge da razão humana, né? Ela foge da pedagogia da razão humana. E ela entra em outra estrutura dimensional. Vejamos o sinal. E viu-se um grande sinal no céu. Até aí está tudo bem, né? Uma mulher vestida do sol. Aí não está bem. Porque é muito paradoxal. Você vê uma mulher vestida do sol. E tem mais outra coisa, ela tinha a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Vamos ficar por aqui. Os grandes hermeneutas, os grandes sábios, né, que estudam a palavra de Deus persuasivamente, cotidianamente, minuciosamente, detalhadamente, e que pregam e ensinam com eloquência, eles enfatizam que esta mulher, porque a Bíblia é a espada de dois gumes. Gume número 1, interpretação, e gume número 2 é aplicação. Primeiro se interpreta, segundo se aplica. O segredo da aplicação está na interpretação. Se interpretar errado, aplica errado. Então tem que ter muito cuidado no problema da interpretar para aplicar. Então, alguns querem dizer que a interpretação que esta mulher seja a igreja, eu discordo também, eu discordo. Outros dizem que esta mulher é Maria, também eu discordo. Que a igreja é a noiva e a esposa do Cordeiro, e esta mulher também não pode ser Maria, porque o nascimento de Jesus foi virginal. Quer dizer, para que nós viéssemos ao mundo, o ímen de nossa mãe foi rompido de fora para dentro. Para que Jesus viesse ao mundo, o ímen de Maria foi rompido de dentro para fora. Há dois mistérios na Bíblia que os pastores, na sua semântica persuativa e teológica, eles não sabem explicar com clarividência precisa e necessária. O primeiro mistério é o mistério da piedade, que é o mistério da trindade. O segundo mistério é o mistério da encarnação do Verbo, quer dizer, o mistério pré-existencial. Quem é Deus? Quem é Deus? Deus não é um espírito, como querem algumas pessoas. Deus é espírito com personalidade. Quem é Deus? Deus é um ser imutável, incriado, autoexistente.
Se você crê nele, ele é Deus. Se não crê, ele é Deus. Se der glória, ele é Deus. Se não der glória, ele é Deus. Não é assim? Ele manda, não é mandado, dá ordem, não recebe ordem, mata e não vai preso. E aí? Agora, este Deus extraordinário, que nós nos encantamos com ele, todos nós o amamos de coração, de paixão, né? Nos deleitamos com a Bíblia. A Bíblia Sagrada nos diz que ele nunca foi visualizado pelo homem. O homem que mais teve uma aproximação latente com Deus foi Moisés. O nome Moisés aparece 842 vezes na Bíblia. Moisés falava com Deus cara a cara, como um amigo fala ao seu amigo, mas não viu a cara de Deus, não deslumbrou o rosto de Deus, por causa da glória. Há 3 glórias cintilantes na Bíblia: a glória de Deus no rosto, a glória do Filho no seu ministério e a glória da igreja no homem interior de cada crente. A palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória. Como? Pelo Espírito no homem interior. Quer dizer, quanto mais o crente dá glória a Deus, mais parecido com Jesus ele fica. Agora, eu não sei como é que você vai se comportar agora. Como Deus nunca foi visto pelo homem, está escrito, Paulo escrevendo a Timóteo, diz que Deus é um ser que habita na luz inacessível, não há acesso. Nenhum dos homens viu e nem podem ver. Então Deus tomou algumas formas cabíveis e necessárias para se revelar ao homem. Tem uma sistemática teológica muito linda, chama-se teofanias angelicais. Isso é muito lindo. Vou lhe dar 4 aspectos teofônicos. Gênesis capítulo 18, apareceram 3 anjos a Abraão, dos quais 2 foram para Sodoma e 1 ficou. Aquele que ficou, Abraão matou uma bezerra gorda, ofereceu o anjo. A Bíblia diz que o anjo subia e descia na fumaça do sacrifício, e o nome de Javé estava nele. Aquele anjo era diferente dos demais, porque anjos são criaturas, e anjos são escritos com letras minúsculas, por isso não recebe adoração, e gramaticalmente a Bíblia está certa. Mas aquele anjo recebia adoração porque o nome de Deus estava nele. Aquele era Cristo Jesus. Está escrito em Provérbios 8, 22. No princípio o Senhor me possuía, antes das suas obras mais antigas. Quando ele criava os cosmos, ali estava eu. Eu era seu aluno, seu engenheiro, e com ele eu fogava em sua delícia. Antes de haver abismo, eu fui gerado. Antes de haver fontes carregadas de água, eu fui gerado. Era Jesus Cristo que estava ali. E Jesus sai ali daquela adoração de Abraão e vai agora em conta com Jacó no Val de Jaboque. Celebraram um culto a noite toda. Quando a alva aparecia no horizonte, o anjo olhou para Jacó e disse: terminou o culto, terminou para o senhor, para mim não. Eu só te solto depois que tu me abençoares. E a Bíblia diz que o anjo tocou no nervo da juntura da coxa, nas imediações do tendão de Aquiles. E Jacó saiu manquejando, só que não era mais Jacó, agora é Israel. E diz a Bíblia, como príncipe lutastes com Deus e prevalecestes. Ele deixa agora Jacó e se encontra com Josué. Parece que Josué era da Paraíba, era valente, né? Josué olha para o anjo e diz: você é contra nós ou é por nós? O anjo disse: nem uma coisa nem outra, eu sou príncipe dos exércitos celestial. Ele deixa Josué e encontra com Manuel, pai de Sansão. E quando Manuel viu o resplendor aureolado do anjo, ele disse: agora sei, o homem vê a Deus e não morre. Aí olhou para o anjo e disse: what's your name? Isso é em inglês da Paraíba, hein? Como é o teu nome? Ele disse: que queres tu saber o meu nome, visto que o meu nome é maravilhoso? Só que maravilhoso ali está com letras minúsculas, e maravilhoso aí Isaías está com letras maiúsculas. Ali é o adjetivo qualificativo, a missão específica do anjo. Em Isaías já é a revelação, porque o verbo está no presente do indicativo. O menino vos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, seu nome será maravilhoso. O menino não tinha nascido ainda não, mas na mente de Deus já tinha nascido. Faltava 700 anos para o menino nascer, mas na mente de Deus já tinha nascido. Porque Deus não conta tempo, para Deus não tem passado e nem futuro, para Deus tudo é o presente. Eu sou o que sou. Ainda hoje os judeus ortodoxos, eles não conjugam o verbo ser e está no presente do indicativo. Judeus ortodoxos não dizem eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Judeus ortodoxos dizem eu não sou, Jeová é, eu não posso, ele pode, eu não tenho, ele tem, eu não sou, ele é, eu não faço, ele faz, eu não digo, ele diz. Amém?
Até que na plenitude dos tempos Deus enviou seu filho. E esta mulher, como é que fica? Esta mulher foi para o deserto. O que é deserto na Bíblia? Ausência da graça de Deus. Esta mulher foi para o deserto. Quantos anos ela ficou no deserto? Ela ficou quase 2000 anos no deserto. Eu não estou falando daqueles 40 anos do deserto, não, latente. Estou falando do deserto profético, nostálgico. Esta mulher ficou dispersa pelo mundo afora. Esta mulher é Israel. 75% da Bíblia é para Israel, 25% é para nós. Nós estamos aqui felizes, irmão, mas era para todos nós aqui estar de cabeça para baixo dentro do inferno. Sabe por quê? Porque nós éramos jambuzeiro bravo, e jambuzeiro bravo não dá frutos bons. Deus encosta Israel e joga a gente na oliveira gloriosa, e agora nós, levante a mão e diga graças a Deus, meu Jesus. Agora, esta mulher foi para o deserto, ela ficou no deserto esse tempo todo, sem Deus, sem pátria, sem bandeira, sem arma. Eu estava fazendo uma pesquisa em Washington. Eu visitei 3 lugares há alguns anos passados: a Casa Branca, o Museu Espacial e o Quartel-General. E no Quartel-General eu recebi uma informação que eu quero passar para os senhores. Imagine Israel no deserto. Eram aproximadamente 3 milhões de pessoas no deserto. Isso é um paradoxo, porque deserto não é lugar de seres humanos morar. Só alguns vertebrados moram no deserto, porque se alimentam de areia. Mas nós somos seres humanos, não podemos viver no deserto. Então Deus está errado. Não sei, se Deus tivesse conselheiro, eu ia dar um parecer para ele. Colocar 3 milhões de pessoas no deserto. Deserto não tem rios permanente nem temporário. Deserto não tem Carrefour. Deserto não tem Bom Preço. Deserto não tem o Walmart. Mas estou falando besteira aqui. Não tem meio de sobrevivência. Só que tem uma coisa: quando Deus chama, Deus cuida. Então, eu quero lhe dizer que Deus vai cuidar de você até o fim da sua vida. Aleluia. Davi disse na sua experiência vivencial: fui moço e hoje estou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quantos aqui esperam ficar bem velhinhos? Levante a mão. Se você não quer ficar velho, morra novo, irmão. É a nunca receita. Então, essa pesquisa foi feita nos seguintes termos: o alto comando de oficiais generais americanos fizeram uma pesquisa a respeito das embrionárias necessidades físicas que Israel tinha no deserto, e chegaram ao seguinte denominador comum: 3 milhões de seres humanos. Eles precisariam todos os dias de 1.500 toneladas de alimento por dia. E deserto não tem víveres para ninguém. Mas a Bíblia diz que Deus fazia chover maná, como semente de coentro branco da cor de bidélio. E o povo comia maná. Só que Deus não mandou maná chuchu. Chuchu, você sabe, ele tem 3 vitaminas: A, B, C, água, bagaço e casca. Então Deus não ia mandar maná chuchu, porque Deus conhece a geometria comportamental do meu organismo, do nosso organismo. Deus conhece todas as coisas anatomicamente. Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe que nós temos 208 ossos. Ele sabe que nós temos intestino delgado e grosso. Ele sabe que nós temos duodeno e genjoilho. Ele sabe que nós temos seco, colo e reto. Ele sabe que nós temos 9 trilhões de células só aqui, 60 trilhões de células em todo o corpo, e o DNA de cada célula em fita métrica equivale a 1,70 m. Então o teu DNA computado, matematicamente multiplicado por 60 trilhões, dá para você ir na Lua 3 vezes, porque daqui na Lua é somente 380 mil quilômetros. Você veja o DNA em células. Só o cérebro tem 9 trilhões de células. A célula foi descoberta pelo cientista francês chamado Roberto Rouquet no ano de 1665, e ele divide a célula em 3 partes: cilíndrica, alongada e achatada, plasma, citoplasma e núcleo. É a composição da gente: espírito, alma e corpo. O corpo é a bainha da alma, a alma é a sala de gravação do espírito, e o espírito é o elemento que tem contato com Deus. Mas a mulher está no deserto. Voltamos para a mulherzinha lá no deserto. Aí Deus faz chover maná.
A Bíblia não diz, mas eu digo. O Senhor, Paulo disse, o Senhor diz, não eu digo, não o Senhor. Agora quem vai dizer sou eu. Eu acho, deduzo, maquino, reflito, analiso, penso, aquilato, que quando Israel colocava o maná na boca, o maná refletia no seu psique o gosto que eles pensassem. Quer dizer, se eu estivesse lá, eu ia pensar em buchada de bode, né? Todas as coisas para Deus lhe são possíveis. Então Deus mandou o maná vitamínico. Deus mandou o maná vitamínico. Dentro do maná Deus colocou aminoácido, proteínas, peptonas, amido, amilases, vitamina A, B, C, D e E. O maná era tão forte que só poderia colher um por pessoa. E não podia guardar para o outro dia porque apodrecia. Ali já estava a inserção bíblica e profética da oração do pão nosso de cada dia. O de hoje Deus já lhe deu, o de hoje Deus já lhe deu, o de hoje Deus já, o de amanhã já está garantido. Nesse universo de 7 bilhões aproximadamente e meio de pessoas que habitam na Terra, 2 bilhões de pessoas estão passando fome, menos você. Parece que os 4 cavaleiros do Apocalipse já estão em evidência: falsa paz, guerra, fome e morte. E então, mas você não. Na experiência davídica, ele disse: fui moço, hoje sou um velho, nunca vi um justo desamparado. Eu tenho 50 anos que eu prego e pela graça de Deus já levei mais de 1 milhão de almas a Cristo. Eu nunca vi um crente fiel com a bacia de queijo na praça pedindo esmola e dando a paz do Senhor. Crente não pede esmola porque ele tem um Deus que cuida dele. Diga: eu tenho um Deus que quando ele quer, urubu vira garçom, baleia vira transporte e mulher vira tempero. E a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. E Jesus disse: bom é o sal. Um aplauso para as mulheres. Está provado pela ciência que, anatomicamente falando, o nosso corpo é 70% líquido. Então você não sobrevive no deserto a uma temperatura de 56 a 60 graus. Você vai morrer de inanição fulminante. O que é que Deus fez? Instalou sobre Israel um grande aparelho de ar-condicionado. Isso é uma hipérbole, né? Uma linguagem de exagero, né? Ele instala uma grande nuvem sobre o povo para aplacar do sol causticante. Havia 2 nuvens em Israel. Uma nuvem de proteção de dia e uma nuvem de direção de noite. De dia Deus protegia, de noite Deus dirigia. Essas 2 nuvens estão aqui esta noite. Uma que te protege e a outra que te dirige. Mas na semântica teológica, Deus é um Deus de leis. Aí Deus olha para o povo e diz: é o seguinte, aqui está a nuvem, não ande na frente da nuvem, não ande atrás da nuvem, ande debaixo da nuvem, não adiante muito nem atrás o passo. A vitória não é de quem corre, a vitória é de quem chega, porque muitos correm porém não chegam, mas você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar. Quem acredita que vai chegar, dá um pulo da cadeira e dá um glória a Deus. Nós haveremos de chegar. Mas não vos esqueçais que o anjo do Senhor ia na frente do povo. Lá vai o anjo do Senhor na frente. O anjo vai conduzindo o povo sobre a nuvem, sobre os auspícios da proteção da nuvem. Aí depois Deus olha para o anjo e diz: anjo, fique atrás. Aí o anjo vem para trás da nuvem. Aí quando o anjo chega atrás, aí Deus mete uma nuvem escura entre Israel e Faraó. Aí Faraó procurava, mas não via mais. Cadê eles? Perdi. Cadê eles? Assim será com você e com eu. Este resto de ano eu profetizo: o diabo vai te procurar, mas não vai te encontrar. Porque aquele que Deus esconde, o diabo não acha. Mesmo assim, tendo esta nuvem, tendo este maná, a Bíblia diz: o povo murmurou. Quando o povo murmurou, Deus tira a espada e disse: eu mato todo mundo de mamando a caducando.
Murmurou comigo é na espada. A alma que pecar, essa morrerá. Só que Deus eu vou usar aqui uma linguagem uma palavra de retórica. Só que Deus como que se esqueceu que a igreja do deserto tinha um pastor. E que pastor não é para defender Bíblia. Pastor é para defender rebanho. O pastor entrou em ação, que era Moisés. E disse, Deus, peraí, o senhor não vai matar ninguém aqui. Isso é que é pastor. Se alguém tiver de morrer, mate eu. Eles não. Pode riscar meu nome do seu livro, mas eles, o senhor não vai matar não. Moisés impetrou uma ação cautelar no direito civil. O senhor não mata ninguém aqui. É a primeira vez que eu vejo criatura aconselhar Criador. Aí Moisés toma a palavra na sequência e diz assim, Senhor, o que dirão essas nações em volta? Não faça isso. O senhor não é Adolfo Hitler. O senhor não é Benito Mussolini. O senhor não é Napoleão Bonaparte. Teu coração é um coração de paciência e de compaixão. Não faça isso. Não mate este povo. Perdoa este povo. Aí Deus afrouxou. Há um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Aí Deus olhou. Eles querem o que, Moisés? Eu vou guardar a espada. O que é que eles querem? Aí Moisés, eles querem carne. É a primeira vez que eu vejo o oceano produzir frango. Tá ligado? Porque o oceano só produz peixes e crustáceos, frango não. Deus sopra um vento do mar. Lá nos equilíbrios das placas tectônicas, onde estão os pântanos, os equilíbrios dos mares, aí emerge uma nuvem de frango da canela amarela. Aquele frango que a gente come com piqui e arroz, lá no Goiás. Agora toquei em você essa hora. Emerge aquela nuvem de codornas e vai em direção ao deserto. E a Bíblia diz que as codorninhas passavam a 1 metro do chão, eles só pegavam. Heródoto e Eusébio de Cesareia, contemporâneo dos Macabeus, historia que naquele dia caiu no arraial cerca de 180 quilômetros de frango por 3,80 metros de altura. E Deus disse, coma carne, infeliz, até sair pelo buraco da venta. Levante a sua mão que eu tenho uma palavra profética. Este resto de ano, diz o Senhor, será um ano de fartura na tua vida, de prosperidade no teu lar. O Brasil pode quebrar ou não quebrar, mas você não vai quebrar. Deus te fará próspero. Quem recebe esta palavra, dá um pulo da cadeira e dá um glória. Eles precisavam agora. Eles precisariam agora, sabe de quê? De 41 milhões, 580 mil litros de água. 41 milhões, 580 mil litros de água. E lá não tem água, não tem rio permanente nem temporário. Deus suscita do inexistente, explica o inexplicável e transforma o ordinário em extraordinário. Eu estou dizendo, você não está entendendo. Deus vai criar uma situação esta semana só para te abençoar. Aleluia.
Uma rocha erma de estio, são os auspícios do toque do cajado do pastor, ela flui 41.580.000 litros de água. O povo tem água fresca da rocha, codornas para comer, maná para comer, nuvem para proteger do sol castigante, nuvem de fogo para livrar das serpentes venenosas do deserto, e agora vai atravessar o Mar Vermelho. Imaginemos nós se aquela travessia fosse em fila indiana, 13 milhões de pessoas levariam 35 dias e 35 noites. Aí Faraó pegava eles. Mas o teu Deus tem estratégia de guerra. Por isso que ele é chamado de Rei dos Reis. Nabucodonosor era Rei de Reis. Jesus é Rei dos Reis. É diferente. Aleluia. Aí diz os historiadores que Deus rasgou o mar em 4,8 km de diâmetro para o povo passar numa noite. Eu estava na casa de um pastor de 66 anos de ministério, 88 anos de idade. E naquele dia estava almoçando com o pastor, o ministro da Educação do Brasil, chamado Dr. Cristóvão Buarque, que é senador da República, muito inteligente, um professor, um mestre por excelência, um pernambucano em plena atividade política. Aí ele olhou para o pastor e disse: pastor divino, o senhor sabia que Israel não atravessou o mar? Isso é produto da mente nervosa dos pentecostais. Aí o pastor divino disse: não sabia não, senhor. Eu prego há 66 anos que Israel atravessou o mar, doutor. Que negócio é isso? Ah, pois não atravessou não. Atravessou onde? O istmo de Suez. Era uma gargantinha apertada de 60 metros com água pelo joelho. Não houve milagre. Aí o pastor disse: Napoleão, responde a ele. Eu digo: respondo. O cara com 50 anos de ministério não conhecia esse texto, pode morrer logo. Aí eu olhei para o doutor e disse: o senhor é ministro da? Ele disse: educação. Eu já sabia, né? Eu digo: eu sou ministro do Evangelho. O ministério do homem só tem 4 anos, já terminou. O meu está com 50. Eu disse para ele: doutor, eu estou mais contente, mais alegre com esta palavra alvissareira, triunfante, magnífica, esplendorosa, cheia de sabedoria, que só pode sair dos seus lábios. Quer dizer, o senhor que Israel não atravessou o mar? Não, o istmo de Suez está provado pelas histórias, pelos grandes historiadores. Eu digo: muito bem, fiquei mais crente. Isso não é ironia, jamais vou ironizar um ministro de Estado, mas eu estou mais crente, saiba o senhor, doutor Cristóvão, porque agora eu estou entendendo que 600 mil cavaleiros de Faraó morreram afogados num palmo d'água. Eu disse para ele, aí eu disse: o senhor conhece a Bíblia? Ele disse: um pouquinho. Eu disse: mas o senhor crê? Ele disse: creio. Então vamos agora provar pela Bíblia. Vou lhe dar 2 referências. Êxodo capítulo 15, verso 8, 2 Samuel 22:16. Ambos dizem as mesmas coisas. E com assopro do vento das suas narinas, o nariz poderoso, amontoaram-se as águas como um montão, os abismos coalharam no coração do mar, e Miriam foi com tamborim e gritou: só o Senhor é Deus. Para fechar a história da mulher, esta mulher que esteve no deserto por tanto tempo, essa mulherzinha vestida de sol, ela agora saiu do deserto. E como é que ela sai do deserto? Vou lhe mostrar como é que ela sai. Come here, please. Come here. Come here. Olha como é que ela sai do deserto. Vamos ler a Bíblia para nós fechar com chave de ouro. É aqui, humano. Só um minuto. Olha como é que essa mulherzinha sai do deserto para se cumprir a profecia. Versículo 8. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Essa aqui é a primeira leva que vem da Turquia, comandada pelo general chamado Allenby.
Primeiro é o sionismo. Eles estão vindo da Turquia agora para a sua terra de Sião. Agora, vamos ver como aconteceu isso? 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Cuidado para não rasgar. Não pode rasgar a Bíblia. Rasgar não. 3, pastor. 3. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras